As regras eleitorais para as disputas em 2018. Com a reforma aprovada no Congresso, quais serão os maiores desafios do ponto de vista dos candidatos e partidos? O financiamento público vai funcionar? E a Justiça está preparada para lidar com as fake news na internet? Sobre isso e muito mais, conversa comigo a professora e advogada Edilene Lobo, que é especialista em direito eleitoral. Bem-vinda, Edilene. Muito obrigada. Edilene, qual, na sua opinião, são as principais mudanças na legislação eleitoral? Bom, para esse momento, nós vamos verificar o que já vinha sendo aplicado, mas agora com maior intensidade, que é a redução do tempo destinado à propaganda eleitoral. Ainda também a redução do tempo para a propaganda eleitoral. Essa me parece assim, a mudança que impacta mais, porque deveria a propaganda eleitoral ter muito mais espaço para possibilitar a educação e orientação do cidadão, e o movimento é inverso. Outra grande mudança... Foram 10 dias de perda, não é isso? Praticamente. Mas também não existe mais propaganda em bloco para as campanhas proporcionais dos deputados, por exemplo. Então, o foco agora são os blocos das campanhas majoritárias, governador e senador, e para as proporcionais de deputado, praticamente nenhum tempo na televisão, salvo aqueles pequenos comerciais ao longo da programação, as chamadas inserções. O que preocupa mais os candidatos, os partidos? O que está chamando a atenção? Você lida, não é, atendendo esse público. Sim. O que eles estão, o que está mexendo com eles esse ano? Me parece que a grande tensão envolve o financiamento das campanhas. Desde que o Supremo entendeu que a doação privada de pessoas jurídicas é inconstitucional, é claro que as campanhas se viram com uma dificuldade maior, que é o financiamento. Hoje, basicamente, o financiamento virá dos partidos, com o fundo partidário, das doações privadas de pessoas físicas, das doações dos próprios candidatos e aquela parcela do fundo de financiamento, que é a grande novidade nesse pleito. Foi criado no Congresso. O Congresso Exatamente. Confirmou a decisão do Supremo pelo financiamento público, não é? E criou a lei prevendo o que se estima hoje ser em torno de 1 bilhão e 700 milhões. Ainda não se sabe precisamente a quantia, porque depende de fixação e distribuição pelo TSE. É claro que esse fundo de financiamento socorre aqueles que, porventura, não teriam condições de fazer captações de pessoas físicas ou não teriam recursos próprios. Mas nós sabemos que essa distribuição dependerá muito de critérios estabelecidos pelas direções nacionais dos partidos. Então, ainda é uma incógnita. Isso significa que pode ter candidato que vai ficar na chuva sem dinheiro nenhum e outros que vão ser contemplados? Me parece que sim. Mas eles não têm que prestar conta? A direção dos partidos não tem que prestar conta? Tem sim, mas até o momento o que nós temos é essa estratégia de focar mais ou menos em dada campanha, sempre foi permitido nessa chamada autonomia que cada partido tem. Sei, não haveria ilegalidade, não tem previsão de ilegalidade nisso? Me parece que não. Agora, como nós ainda vamos ver, embora o TSE tenha aparentemente finalizado suas resoluções no último dia 31 de março, que é a data limite para produzi-las, resoluções são regras que explicitam a lei para cada eleição. Mas como o fundo é uma novidade e até junho ainda se definirá quantias, quotas, etc., pode ser que lá ainda tenha alguma novidade no que tange, por exemplo, que eu saudaria com boa vontade, é de estabelecer pisos, valores mínimos para cada candidato. Porque imagine se falar mais alto o caciquismo. Candidaturas que, em geral, não têm viabilidade do ponto de vista desses grupos, né, de visão centralizada, mas imagine os grupos minoritários, que tradicionalmente não têm acesso a recursos. E dentro dos partidos essa realidade também se reproduz. Então fico pensando que se não houver uma previsão de um mínimo para cada candidatura, nós teremos uma tendência a reproduzir o que está posto, né? As minorias menores e aqueles que sempre ocuparam espaços de poder lá mesmo. Talvez a renovação, se não houver uma garantia de mínimos, a renovação seja pequena. O que você acha que vai mais dessas mudanças impactar mesmo a disputa eleitoral, as disputas? Tem alguma coisa? É a questão financeira? Bom, eu acho que basicamente sim a questão financeira, muito embora
nós sabemos que nem sempre nas candidaturas proporcionais os candidatos obtinham grandes doações. A tradição de doações de campanha que chama atenção de empresas no passado era para as candidaturas majoritárias. Eu penso que, ao lado disso, da limitação de recursos, vem também uma ampliação do controle e uma visibilidade maior sobre as candidaturas. Isso também chama atenção. Pois é. Que garantia que, não vai, que a gente tem que não vai acontecer? Pelo menos uma das previsões, assim, há duas previsões, pelo menos, daqueles que são críticos do fundo partidário, né, da criação do fundo partidário. Do fundo público de financiamento. Do fundo público de financiamento, da decisão do Supremo e depois a criação desse fundo eleitoral, né, que é de dinheiro público. Pelo menos duas críticas. Uma, que isso vai voltar com tudo, ou pelo menos vai aumentar ainda mais o Caixa 2. E por outro, vai haver repetindo, Gilmar Mendes, um verdadeiro laranjal, quer dizer, vai se criar aí um monte de gente, pessoa física, doando para... Substituindo, por exemplo, empresas? Substituindo empresas. Seriam grandes grupos de pessoas físicas que estariam repassando dinheiro. Você acha que isso é Eu custo a crer nisso. Como é que você pensa? Custo a crer. Agora, claro, quando se ouve de uma autoridade da própria Justiça Eleitoral que vai haver, é bom não duvidar. Mas eu custo a crer. Primeiro porque eu acho que, voltando a controles, nós temos um dos órgãos fiscais mais potentes do mundo, que chama Receita Federal do Brasil, que hoje completamente informatizada e paramentada eletronicamente para fazer controle. Então, assim, eu penso que vai ser muito difícil pulverizar grandes quantias numa campanha e distribuir para um contingente de pessoas físicas a ponto de se confirmar aí a possibilidade dita pelo ministro, né? Muito bom, tomara que você tenha razão. Então eu digo que eu trabalho com a hipótese e sou otimista, talvez então não seja a melhor referência para falar de prognósticos. E as fake news? Essa é uma preocupação que, se ela já existia, não é? Porque a gente tem acompanhado o crescimento disso agora em ano eleitoral, há uma preocupação grande e estourou aquele escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica. As eleições americanas. As eleições americanas, o referendo do Brexit, né? Da saída da Inglaterra. A consulta. Isso. Enfim, que teriam tido acesso a dados privilegiados de usuários do Facebook para manipulá-los, manipular campanhas, não é? Então esse é um grande temor. E criar também, com isso, notícias falsas, encaminhar para esses e aqueles grupos. A Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar isso e tudo que está sendo gerado, né, na internet, que Sim. é apontado aí como um caminho extenso para essa eleição, né, de campanhas? Cada campanha nós temos motes, né? Cada campanha tem uma notícia. A anterior foi o controle mais acirrado da Justiça Eleitoral. Esta está na crista da onda das fake news. E aqui nós notamos que parte do que hoje parece ser um temor é devido à democratização da informação. Então a internet oportunizou isso para as pessoas. É claro que, por outro lado, também fez com que cada um, com um telefone na mão, um telefone celular e acesso às redes mundiais de computadores, que cada um virasse algoz, julgador. Hoje os julgamentos são coletivos, né? Das pessoas mais simples às mais elaboradas, arriscam decisões, por exemplo, da Suprema Corte Brasileira, e variadas. O que eu quero dizer é que a democratização da informação é fundamental para uma sociedade moderna e que queira se dizer democrática, avançada. Mas, por outro lado, sem dúvida que não é admissível que as pessoas manipulem informações com finalidades de prejudicar terceiros, em particular com finalidades de influenciar no resultado das eleições. Então, quando o TSE adota a providência de constituir um grupo de estudiosos, observadores, para tratar a temática, é boa notícia. Claro que o que eu observo é o seguinte: a partir da constituição dessa comissão pelo TSE, passa-se a ideia
e lá está, inclusive com as manifestações de vários desses membros dessa comissão, de que basta divulgar algumas informações, basta criar uma cartilha para orientar o juiz como é que retira um conteúdo dessa natureza da internet, basta estabelecer uma campanha educativa para direcionar o cidadão e que nós teríamos um combate efetivo às fake news. O ponto que eu questiono é que, sem envolver as plataformas, sem envolver as empresas que lucram com a difusão dessas informações falsas, nós podemos ter um resultado pífio. Imagina você. Por exemplo, o Facebook. Por exemplo, o Facebook. Por exemplo, como nós estamos vendo na Alemanha, a ideia de que seja a responsabilidade primeira da empresa de criar mecanismos de apurar as denúncias que os próprios usuários possam fazer contra aqueles que difundem falsidades. Aqui no Brasil, com o Marco Civil da Internet, a empresa tem que ser notificada por determinação judicial primeiro, apontando claramente, especificamente, qual é o conteúdo, onde ele está, que material que é para ser retirado, e só depois disso, se ela não atender, é que pode haver, então, uma repressão mais... Isso dentro de um ano eleitoral, imagina, dentro de um processo eleitoral de pouco tempo, é até complicado. Claro, até que se consiga atalhar, por exemplo, um conteúdo desse, ou pelo menos retirá-lo do ar, é claro que será imaginar que a Justiça Eleitoral vai conseguir limitar o que até agora parece incontrolável. Sem dúvida que o universo da internet ainda não está bem claro e bem compreendido por todos nós. Por outro lado, é claro, eu acho que a Justiça Eleitoral apresenta a proposta muito mais para chamar a atenção, muito mais para oportunizar um exercício de crítica responsável do que com a ideia de que vai mesmo ela, a Justiça Eleitoral, com todos os seus limites, como eu já dizia, embora com servidores e juízes muito dedicados, particularmente aqui em Minas Gerais, mas seria achar que a Justiça Eleitoral, com todas as limitações que tem, pudesse resolver um problema que os Estados Unidos não resolveram, que a França não resolveu, que a Alemanha, não, que o mundo moderno ainda não resolveu. A internet é um universo desconhecido para muitos de nós. Outra coisa, a rapidez com a qual as notícias falsas, ou as notícias em geral, são difundidas, ela é quase incontrolável. Então, nós estaremos trabalhando naquilo que a conduta gerada possa causar. A nossa ideia, então, é de trabalhar com a redução de danos. Dizer que você vai impedir a proliferação das fake news, eu acho que aí seria ser otimista demais afirmar tanto. Mas é lógico que a iniciativa é boa. E, principalmente, eu penso que o ponto aqui é trabalhar com as plataformas, com as empresas, com os provedores, para que eles cuidem de controlar, juntamente com os seus usuários, os conteúdos difundidos. E os grandes veículos? Sim. Pensava sobre isso vindo para cá. Antigamente ninguém acreditava que grande veículo, a grande mídia seria capaz de produzir fake news, mas a gente sabe que claro, há casos. Por muito tempo nós acreditamos, e as últimas eleições nos deixam estarrecidos, que os grandes veículos não tomassem posições de candidatos. Por muito tempo, inclusive, a Justiça Eleitoral disse que a mídia não poderia tomar partido. E nós estamos vendo isso. É uma pena, porque essa não é uma boa notícia. O ideal é que esse espaço de comunicação público, que ele fosse o mais livre e o menos manipulado possível. Agora, a Justiça Eleitoral fica de olho nisso? Você acha que fica? Ou trata essa imprensa como não? A grande imprensa é irresponsável, profissional? A grande imprensa, a meu ver, tem um tratamento, principalmente a grande imprensa escrita, tem um tratamento privilegiado pela jurisprudência eleitoral. Está cristalizado na jurisprudência que os jornais escritos, eles podem ter linhas editoriais que defendam determinados candidatos ou propostas políticas. Então é da jurisprudência. Um controle um pouco maior vem para a mídia quente, a chamada mídia quente, que é rádio e televisão. Ainda assim, nós notamos cada vez mais um relaxamento nesses controles. Só para a gente encerrar, já há notícias na mídia de que a partir de novembro volta-se a discutir reforma do sistema eleitoral, por exemplo, menos partidos, cláusula de desempenho, voto distrital, fim das coligações já para 2020.
Enfim, como é que deve ser essa pauta? Como é que você vê essa... Bom, eu sempre lamento reformas políticas sem debates coletivos. E lamento também essa prática brasileira de a cada 2 anos, agora mal encerramos a eleição, já se pensa na próxima reforma. Na verdade, nem começamos para valer o processo eleitoral, né? Muito embora já se cogita até que nem haverá eleições, ninguém nem sabe a quantas andará essa eleição, mas o que nós observamos é o seguinte, a prática de a cada eleição inaugurar uma reforma não é boa. Esse casuísmo joga o direito eleitoral, joga as eleições, joga os políticos num campo de descrença, né? E principalmente de instabilidade. Não vejo com bons olhos, embora eu acho que há campos, por exemplo, que precisam ser tratados como a participação da mulher na política. Esse é um assunto que precisava ser tratado todo dia, com rapidez, com a maior urgência possível. Esse é um tema quente para pôr numa mesa de um parlamento sério, democraticamente eleito. E a expectativa de que isso aconteça? Baixíssima, penso eu. A ideia, me parece até aqui, é cristalizar o debate de inclusão da mulher na política em cotas, o que não atende à ideia que a Constituição trouxe já há 30 anos, de paridade, de igualdade, né? Inclusive igualdade de resultados. O último projeto que circulou no Congresso previa lá os 30%, né? E originalmente 50%. É, pecado. Edilene, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Imagina. Eu conversei com a advogada Edilene Lobo, ela é especialista em direito eleitoral, e nós falamos aqui daquilo que mais preocupa, que são os pontos centrais das mudanças que foram feitas e como que essas mudanças vão impactar nas campanhas dos candidatos, para os partidos, né, aquilo que vai afetar mais, que é fundamentalmente a questão do financiamento, e também está na ordem do dia como é que vai funcionar a internet e as tais das fake news, que podem ser aí uma arma poderosa nas campanhas, no sentido de desconstruir adversários. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.